Ok, Ana. Obrigada. Obrigada, Luiz, pela oração. Então, continuaremos com temas aí importantes. Nosso curso é muito bom. Eu fui ao templo ontem e senti um espírito bem forte. Durante essa semana toda eu refleti bastante sobre a eternidade, né? Eu vi um discurso, não lembro se foi do... Eu assisti uns 20 discursos essa semana, então não vou lembrar o nome de quem falou, mas provavelmente foi o profeta. Que ele falou que essa vida é menos do que 1 milésimo de segundo comparado à eternidade, né? Porque a eternidade ela é infinita, ela é sem fim, né? Então esse milésimo de segundo é muito importante, apesar de ser tão pequeno comparado à eternidade, porque ele é o que vai definir, né? A nossa família, a nossa vida eterna depois dessa vida, né? Então, eu senti um espírito bem forte nessa aula e ontem no templo, ao refletir sobre todas essas coisas da eternidade. Espero que vocês sintam esse doce espírito que eu estou sentindo hoje. Vamos lá, então. Nós vamos para a lição 21, que é o criar filhos em amor, tá bom? Vocês... Eita, mas já comecei assim, né? A aula. Vocês sabem onde tem essa frase que está aí, entre aspas, os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor? Família Proclamação ao Mundo, né? Exatamente. Família Proclamação 1. Então, como nós já sabemos, nós estamos nesse curso estudando principalmente a família Proclamação ao Mundo. E esta frase aí é o que nós vamos estudar na lição de hoje. Quem pode ler para mim? Doutrina e Convênio 6831, por favor? Eu posso. Tá me ouvindo aí? Estou. Agora eu, o Senhor, não estou satisfeito com os habitantes de Sião, porque há ociosos entre eles, e seus filhos também estão crescendo em iniquidade. Também não buscam sinceramente as riquezas da eternidade, mas seus olhos estão cheios de cobiça. Já começamos levando uma bronca? Como que é aí? Explica para mim, Yuri. Ou alguém. Eu acho que é isso aí, né? Tudo importa para o Senhor, mas umas coisas importam mais do que outras, né? E aí, acho que quando a gente inverte essa ordem de prioridade, a maneira como o Senhor tem de nos advertir é assim, é nos fazer lembrando do que mais importa, né? O ócio, colocar as riquezas materiais acima das riquezas da eternidade. Enfim, eu acho que tudo para o Senhor é importante, só que tem uma ordem certa. E aí a gente precisa trabalhar na ordem certa, como ele ensina a gente. Exatamente. Alguém mais quer comentar sobre essa escritura? A gente, uma vez, eu fui visitar um irmão inativo e eu conversando, eu tinha bastante amizade com ele já quando ele era ativo, né? Ele, a família dele. Então, fazia muitos anos que ele não ia na igreja e eu perguntei para ele, né? Vamos para a igreja, fazer uma visita só. Você sabe que tem muita gente que gosta do senhor lá, da senhora. E ele me respondeu: olha, eu acho que essa igreja põe a gente para trabalhar muito. Não quero, não. E ele realmente nunca voltou até hoje. Espero que se arrependa disso.
Mas é isso, né? Às vezes também eu falo, ai, vou trabalhar bastante nessa vida, porque depois eu vou descansar. E aí vem alguém, algum elder, algum presidente falando, olha, não vamos parar de trabalhar, não. Próxima vida é trabalho também. Então, o Senhor, ele é trabalho, né? Ele nos dá esse exemplo de trabalho, sem ociosidade, sem preguiça. Então, os preguiçosos realmente, eu acho que não terão lugar no reino celestial, na exaltação mesmo, né? O maior grau de glória. Porque lá é trabalho, aqui é trabalho, nós devemos trabalhar para conquistar nosso espaço lá. Meu modo de ver, né? Então, nem sempre é fácil ser pai ou mãe. No entanto, não estamos sozinhos. O elder Bradley D. Foster ensinou, né, quando ele trabalhava como membro do 70, tá bom? Quem pode ler para mim? O Pai Celestial, Eu posso. por favor. O Pai Celestial deseja que sejamos bem-sucedidos, porque, na verdade, eles são filhos dele antes de serem nossos. Isso, e entre parênteses, tá? Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais, né? Então, às vezes a gente pensa assim, oh, tô velha demais para ter filho, mas de repente não é isso. Quer comentar algo, Ana? Eu acho que quando o Pai Celestial dá a oportunidade das pessoas, né, de serem pais, é porque ele, primeiramente, confia na gente, né? Ele tem essa sabedoria, né, que a gente possa saber cuidar dos filhos dele, né? Porque, aliás, né, como tá falando, eles eram filhos do Pai Celestial antes de serem nossos, né? Antes de terem nascido. Então, quando o Senhor dá essa oportunidade para as pessoas, é porque, né, eles possam até saber cuidar dos filhos dele e de fazer todas as coisas que requerem, né, de, tipo, dos pais para serem pais, no caso, né? Tipo, alimentar, cuidar e todas essas coisas. Sim, exatamente, Ana. É a nossa responsabilidade criar, cuidar e com esse amor, né? Ele deixou o exemplo aí de como ser um pai amoroso, porque ele é um pai amoroso, né? Uma pergunta para vocês. Como você pode seguir o exemplo do Pai Celestial na forma como cria seus filhos atuais e futuros? Bom, um pouquinho já foi respondido, né? Pelos comentários anteriores. Alguém mais quer acrescentar sobre essa pergunta? Não? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma citação do presidente Darling H. Oaks, tá bom? Eu tinha pedido para a Giovana ler para a gente antes da aula. A Giovana está aí? Giovana, não? Bom dia, tô sim, Rosana. Ah, tá, que eu não estou te achando aqui, mas você pode ler e comentar para nós, por favor? Posso sim. Ao dedicar a maneira de passar tempo em família, devemos ter o cuidado de não esgotar o tempo disponível com coisas meramente boas e deixar pouco tempo para as coisas muito boas ou excelentes. Certo amigo me fez. Opa, perdão. Gente, só um minutinho, deixa eu só colocar meu óculos, que toda vez eu invento de ler sem óculos. Aí eu não enxergo. Toca aqui, amiga. Certo amigo meu fez nas férias de verão uma série de viagens com sua jovem família, incluindo visitar locais históricos memoráveis. No final das férias, perguntou ao seu filho adolescente qual atividade que mais lhe agradara. O pai aprendeu muito com a resposta. Assim como todos aqueles que ouviram contá-la, perdão. Meu momento preferido das férias, respondeu o menino, foi a noite em que eu e o senhor nos deitamos na grama e conversamos olhando as estrelas. Grandes atividades familiares podem ser boas para os filhos, mas nem sempre são melhores do que os momentos em que um filho e um pai ou uma mãe cheios de amor passam a sós.
um com o outro. É bom, muito bom, excelente o nome. Pode comentar já? Isso, por favor. Eu gostei bastante dessa citação, né? Muitas vezes a gente acaba eu penso que muitas vezes a gente acaba trocando os aspectos, né? A gente acha que o excelente é bom, o bom é ruim, e a gente acaba confundindo, né? Aquele pai, tenho certeza que ele se esforçou muito em fazer uma viagem o mais incrível possível para os seus filhos. Mas às vezes a gente esquece ou para pensar que o principal, o excelente, é os momentos em que os filhos podem ser honestos com a gente, os momentos em que os filhos possam se sentir confortáveis. Eu lembro, meu pai sempre me contou sobre a mãe dele, né? A mãe dele e o pai dele já é falecido. E todas as histórias em que meu pai conta nunca são histórias grandes, com grandes momentos, mas sempre são aquelas histórias em que eles se importaram muito. Era sempre uma conversa em volta da mesa, ou um café da manhã, ou muitas vezes em que eles só saíam para passear no campo. E sempre foram os momentos em que meu pai mais gostava e que o meu pai mais se lembrava. Da mesma forma, eu sou com a minha mãe, né? Os momentos mais especiais para mim, os momentos que eu vou contar para os meus filhos, eu tenho certeza, são aqueles momentos em que nós estávamos em volta da mesa, num almoço de domingo, em que nós pudemos falar o que a gente mais queria, eles puderam contar das histórias dele, nós podemos ser sinceros e falar verdadeiramente. É bom passear, é muito bom passear, mas às vezes a gente acha que é o excelente, né? Que é o essencial, e muitas vezes não é o essencial. O essencial é estarmos juntos. Perfeito, Giovana. Eu tenho muitas recordações da minha infância e todas elas foram nos momentos mais simples, né? Como eu tinha dito na aula passada, meu pai que conviveu mais comigo, porque ele tinha um depósito de material de construção usado e era do lado de casa. E minha mãe já trabalhava em outra cidade, então ela saía bem cedo e voltava bem tarde. Então eu ficava muito com ele. Então eu lembro quando a gente sentava na varanda, ele começava a tocar o violão ou a sanfona e a gente cantava juntos, né? E é muito bom lembrar disso, porque eu sentia o amor deles nesse momento, né? E em outros, vários outros, né? Mas era uma coisa tão simples, né? De sentar na varanda e cantar uma música juntos, e é tão gravado no meu coração. Alguém mais quer comentar aí? Não é de que precisando estamos aí. Tchau. Vinícius, quer comentar? Estou dirigindo aqui, acho que não vou conseguir falar agora, vou só Ah, tá ouvir. bom. É que seu microfone tá ligado, Vinícius. Ah, acho que ativou sozinho aqui, perdão aí. Imagina, tá tranquilo. É por isso que eu pensei que você ia comentar, porque você ligou o microfone, mas tá bom. Bom, vamos lá. Rosana, posso falar? Oi, quem quer comentar? É a Pode, Fabiana. Fabiana. É muito bom, né? Precioso demais estar com nossos filhos, né? Eu lá na escola, né? Professor, não sei se vocês sabem, né? Vocês conseguem perceber, mas normalmente o professor só trabalha, nunca trabalha um período só, né? Trabalha mais períodos para poder ganhar mais, tudo mais, né? E eu sempre trabalhei um período só porque para poder ficar com meus filhos, né? Aí às vezes as pessoas falam: "Nossa, você não gosta de dinheiro, Fabiana?" Eu falo: "Eu gosto, né? Mas eu tenho minhas prioridades, né? Meus filhos são minhas prioridades, né? E tem coisas que realmente não há dinheiro no mundo que compre, né? Os momentos que a gente pode ficar junto, que a gente pode rir junto, até dar bronca junto, né? Na criança, né? São momentos importantes, né? Porque é aí que os laços de amor estão sendo estreitados, né? Sei lá, a amizade, a confiança, né? Nossa, quantas conversas na mesa a gente tem, quanto a gente ri quando vai ler as escrituras juntos, antes de ler, né? Aquele caos para colocar todo mundo junto. Nossa, são momentos assim que eu vou levar pro resto da eternidade com meus filhos. E do mesmo modo que eu levo com meus pais, né, e irmão. Quantos momentos que os mais, como vocês falaram, assim, os que mais importam realmente são momentos simples, né? Mas que deixar de fazer alguma coisa para estar junto demonstra todo o amor, né?
É, é um jeito da gente demonstrar amor da melhor maneira possível, né? Deixar de fazer coisas que a gente poderia estar fazendo para estar juntos. Exatamente. Obrigada aí pelos É. comentários. Posso comentar só mais uma coisinha? Perdão, Claro, que eu tô com a garganta ruim. com Eu certeza. tava pensando com a minha mãe, comentando com ela também, que às vezes a gente foi no Magic City, né, recentemente. E foi um momento muito bom em família. E aí a gente tava comentando que a gente só pôde se divertir muito por causa daquela frase que muitos falam, né? Por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Porque a cada dia, no meio do nosso dia a dia, a gente vem conversando e se aproximando mais. Então, as coisas grandes só podem ser boas, só podem ser algumas coisas agradáveis quando as pequenas são realizadas, né? Então, se a gente não tivesse um convívio bom dia após dia, essas grandes, essas viagens, esses momentos em família, que não são tão simples, não seriam coisas confortáveis, né? Então, acho que o poder estar com a família, o poder sentar na mesa é o meu momento mais. Eu falo, todo mundo fala, o que que você mais ama fazer? Eu falo, almoçar com a minha família no domingo. Porque a gente ri, a gente chora, a gente brinca, a gente se aproxima não só da família, mas a gente se aproxima do Salvador. Porque a família é um reflexo direto da nossa família com o Salvador, né? Exatamente. Obrigada por compartilhar, Lohane. Bom, eu vou pedir para alguém ler. Eu acho que eu pedi para o Guilherme ler antes da aula, mas eu acho que ele não está. Estou procurando ele aqui, mas ele não está, né? Entre nós aqui na aula. Não, né? Não. Vamos lá. Quem pode ler e comentar aqui, por favor? Posso ler, Rô? Só ter paciência aqui com as palavras. É pequeno. Vamos lá. Tranquilo, Lila. Pode ler, por favor. Tofferson disse: ao aplicar a disciplina, o pai deve exercer um cuidado especial para que não haja nada que se assemelhe ao abuso, que jamais se justifica, que jamais se justificado. Quando um pai corrige sua motivação, deve ser o amor e a orientação recebida pelo Espírito Santo, reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo, e depois demonstrando, então, um amor maior por aqueles que repreendeste, para que ele não te julgue seus inimigos, para que ele saiba que tua fidelidade é mais forte que os laços da morte. Doutrinas 121, 43, 44. Disciplina no padrão divino não tem tanto a ver com punição, mas está relacionado a ajudar um ente amado no caminho do autodomínio. A gente estava esses dias conversando entre eu e minhas irmãs e a gente comentou uma frase que a gente usava muito quando nossos filhos eram pequenos, né? Quem fala a verdade não merece castigo, né? Porque foi uma maneira que a gente achou de ensinar aos nossos filhos, né? O quanto valia você ser honesto, verdadeiro, né? E tinha uma pessoa que ela não achava dessa maneira, ela achava que falava, não, se mentiu, se falar a verdade vai apanhar também porque fez algo de errado. Então, para mim e para minhas irmãs, que entendia que naquele momento ele precisava discernir o certo do errado, a punição maior era confessar o seu erro, né? Quando nós acreditamos que nós erramos e reconhecemos o nosso erro, nós próprios se punimos, né? E aconteceu uma situação há pouco tempo com um dos meus filhos, e a minha sobrinha falou, nossa, estou até com dó, vai morrer hoje, né? Hoje tem velório. E eu falei assim, eu não preciso disso. Ele é autopunitivo, ele próprio vai se sentir muito mal pelo que ele fez. E ele automaticamente vai
se punir porque ele errou, ele consegue ter esse discernimento. E minha sobrinha falou, tia, eu não acredito. Quando foi no outro dia, eu cheguei e comentei com elas, eu falei que eu não precisava falar nada, ele pediu desculpa, ele se sentiu muito mal, o semblante de dor e de perda dele era maior do que o meu, que viu o erro dele. Então, nós, né, eu sei que tem muitas moças jovens, então, assim, nós, quando somos pais, muitas vezes, não é que nós perdoamos os erros, mas nós temos essa mansidão de corrigir com o espírito. E não é fácil isso, não, é muito difícil, mas é um aprendizado diário, né? A minha sobrinha ganhou neném e aí ela comentando, né? Que o neném chorou, que não sei o quê, que ela chorou junto. Eu falei, faz parte do processo. E vocês vão ter que passar por isso junto, né? Então, assim, para quem ainda não é mãe, vão aprendendo, porque a gente nunca está pronto, a gente aprende dia a dia. Depois que nossos filhos casam, depois que eles já têm os próprios filhos, a gente ainda continua aprendendo como lidar com a situação. Mas como o profeta disse aí, né, o Elder disse, não tem outra maneira de agir correto se não for se inspirando pelo Espírito Santo, sendo guiado por algo que seja bom e eficaz vindo de Deus. Perfeito, é importante ter essa sabedoria, né? E por isso que é importante aí as jovens, né? Mas também até nós que já somos pais, né? Eu, por exemplo, agora eu tenho meus netos, às vezes eu fico com eles, né? Então eu procuro conversar bastante, explicar as coisas para eles. Agora eu tenho mais tempo também de fazer isso. Antes era uma correria, né? Mas é importante a gente se preparar realmente, porque às vezes o primeiro filho é o que mais sofre, né? Que a gente acaba treinando nele. Mas é importante a gente treinar um pouco antes aí, se preparar, assistindo aulas, lendo as escrituras e vendo realmente como a gente pode ser melhor pai, né? E melhor mãe. Então, o presidente Russell M. Nelson, nosso profeta, tá bom? Ele ofereceu um conselho adicional. Então, vamos terminar essa aula lendo sobre o que ele está falando. Quando um filho precisar de correção, perguntem a si mesmos: o que posso dizer ou fazer para persuadi-lo a escolher um caminho melhor? Ao aplicar a correção necessária, faça-o de modo calmo, discreto, amoroso e não em público. Se for preciso repreender, mostre prontamente um amor ainda maior a fim de não criar ressentimento. Para ser persuasivo, seu amor deve ser sincero e seus ensinamentos devem basear-se em doutrinas divinas e princípios corretos. Tá bom? Então, eu peço meu testemunho de que esse homem, esse servo do Senhor, é o nosso profeta e ele é um profeta de Deus. Eu amo as palavras dele, assim como amo de vários outros presidentes e elders e tudo, mas ele é o nosso profeta. E antes mesmo dele ser nosso profeta, ele já deixava palavras maravilhosas para nós, ensinamentos para se guardar realmente no coração e aplicar na vida. Então, eu presto meu testemunho de que essas palavras são verdades. Eu por ser mãe, né, e ter aquela vida lá de correria, sem um pai para estruturar ali, ajudar a estruturar a família, eu passei uns perrengues e meus filhos passaram comigo, e é bem difícil. Mas o amor, ele é bem melhor do que repreender o filho com raiva. Eu sei que eu falei muito com meus filhos, né? Na correria do dia a dia, no estresse do dia a dia, mas das vezes que eu tratei eles com mais amor, com mais paciência, foi o que realmente funcionou, né? Tá bom? Vamos partir para a aula 2, senão não dá, a lição 2, né? A segunda lição, que é a lição 22, senão não dá tempo da gente debater todos os temas dessa aula. Convido vocês a lerem essas duas lições, que são maravilhosas, tem citações ali perfeitas, a gente sente a verdade mesmo, a gente sente o coração aquecendo. Então, é importante que vocês leiam a aula. Se não leram ainda, possam ler hoje ou durante a semana.
porque são muitas citações, muito inspiradas, que são a palavra de Deus mesmo. Tá bom? Bom, e além de criar os filhos em retidão, ou em amor, nós também temos que criar em retidão. Porque, na verdade, né, é uma forma de amor ensinar os filhos em retidão. Tá bom? Que é o que a gente viu ali no começo da outra aula, né? Os pais têm o dever sagrado de criar seus filhos em amor e retidão. Amor e retidão, que é o tema que estamos debatendo hoje. E atender às suas necessidades físicas e espirituais. Então, criar o filho em retidão, ensinando princípios espirituais para ele, é muito importante. E também as coisas da sociedade, né? Honestidade, nos negócios, nas coisas do mundo, né? Eu pedi para Luciana, não foi, Luciana, ler sobre essa citação, ler e comentar? A Luciana está na aula? Bom dia, sim. Por favor, Luciana. Presidente D.R. Callister ensinou. Quando servia na presidência geral da escola dominical, o presidente ensinou. Como pais, devemos ser os melhores professores do evangelho de nossos filhos e exemplo para eles. Não o bispo, a escola dominical, os rapazes ou as moças, mas os pais. Sendo os melhores professores do evangelho, pode ensinar-lhe a realidade da expiação, da identidade deles e de seu destino divino. E fazendo isso, dá-lhes um alicerce seguro sobre o qual construir. Um último alicerce, em última análise, o lar é ambiente ideal para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, aqui deu para entender que desde que os nossos filhos nascem, a gente é os professores deles, né? Que nós temos que ser os bons exemplos deles. Eu não tenho, assim, muita coisa assim para comentar, porque eu não fui ensinada no Evangelho. Eu aprendi o Evangelho depois de uma certa idade. Então, para poder passar para as minhas filhas aquilo que eu aprendi, foi necessário que eu lutasse muito por mim mesma, né? Mas eu vejo em minhas filhas algo que eu nunca vi, né? Uma delas já é mãe, sabe, aprendeu a se virar, né? Desde pequena, eu sempre tive elas no Evangelho. A outra, quando ia para a primária, respondia todas as perguntas das professoras, porque sempre ouvia a gente ler as escrituras em casa. Eu achava muito interessante isso, porque a minha mais nova, ela nunca gostou de estudar as escrituras, mas sempre acertava nas respostas das perguntas das tias da primária. Aí todo mundo me perguntava, ela estudou? Não, ela não estudou. Ela só ouviu a gente lendo e a gente estudando. Ela mesma ficava no cantinho dela. Mas ali eu via que ela estava aprendendo, né? E é isso que eu posso comentar. Muito bem, obrigada, Luciana. Perfeito, é isso aí. Eu lembro que, quando eu era criança, eu não sabia ler ainda. Meus pais eram de religiões diferentes. Meu pai era de uma religião, minha mãe era de outra, mas nenhum seguia. Eles, tipo, frequentaram durante um tempo, né? Eu acho que chegaram a ser batizados lá, mas não iam mais. Só que o meu pai, eu tinha uns 5 anos, 6 anos, mas eu me lembro, ele me deu uma Bíblia na mão e falou, filha, aqui está a verdade eterna
você estuda isso e você vai ser feliz. E você vai poder voltar à presença de Deus, vai poder morar com Deus novamente. Um negócio assim ele falou. E eu peguei aquela Bíblia e eu não desgrudei mais da Bíblia. Eu aprendi primeiro os números. Talvez seja por isso que eu seja melhor com números do que com outros assuntos, né? Eu aprendi os números nas páginas da Bíblia. Então, peguei a página 1, perguntava para o meu pai, né? Qual é essa página? Ele ia a página 1, a 2, a 3, a 4. Eu comecei primeiro com os números. E depois depois que eu aprendi a ler, eu comecei a ler as escrituras. E eu lembro que eu era bem pequenininha, e eu via que meus pais não estudavam as escrituras, eu lia alto para eles poder ouvir. Eu lia lá do meu quarto, lá do fundo, meu quarto era bem no fundo, o deles era na frente. E eu lia bem alto, que era para eles ouvirem as escrituras, né? Mas eu agradeço ao meu pai por ele ter colocado a Bíblia na minha mão e ter sido um exemplo e me motivado também. Minha mãe também, uma pessoa maravilhosa, ela não ia a nenhuma igreja, mas ela falava sobre as escrituras, falava as histórias das coisas da Bíblia, né? Das coisas de Deus. Então, é muito importante um pai e uma mãe ensinar, né, os filhos. Eu pedi para a Fabiana também ler. Foi, Fabiana? Foi sim. Foi, né? Essa parte aqui. Fabiana, ler e comentar, por favor. Posso ver sim. Nossos filhos vestem a armadura espiritual ao estabelecerem padrões diários de disciplina pessoal. Talvez subestimemos a capacidade das crianças de captar o conceito do discipulado diário. O presidente Hermann Baring aconselhou-nos a começar cedo e a ser constantes. Portanto, o terceiro ponto-chave para ajudar nossos filhos a tornarem-se resistentes ao pecado é começar bem cedo a incutir amorosamente neles as doutrinas e princípios básicos do Evangelho, utilizando as escrituras, as regras de fé, o livreto para o vigor da juventude, os hinos da primária, os outros hinos e nosso próprio testemunho pessoal. E essas doutrinas vão conduzir as crianças ao Salvador. A criação de hábitos constantes de oração, estudo das escrituras, noite familiar e adoração no dia do Senhor resulta em inteireza, consistência interna e fortes valores morais. Ou seja, integridade espiritual no mundo atual, no qual a integridade quase desapareceu. Nossos filhos merecem entender o que é a verdadeira integridade, porque ela é tão importante, especialmente enquanto os preparamos para fazer e guardar convênios do batismo no templo. Conforme ensinado em pregar meu evangelho, o cumprimento de compromissos prepara as pessoas para fazerem e cumprirem convênios sagrados. Irmãos e irmãs, mantenham seus filhinhos próximos de vocês, tão próximos que eles vejam sua conduta religiosa diária e observem vocês cumprindo suas promessas e seus convênios. As crianças são grandes e imitadoras, por isso, deles algo grandioso para imitarem. Estamos realmente ajudando a ensinar e a criar uma geração resistente ao pecado para o Senhor de promessa em promessa, de convênio em convênio. Nossa, maravilhosa, né? Realmente cheia de citações maravilhosas essa aula, né, Rosana? Fiquei ponderando sobre isso, né? Aqui a gente conversa bastante sobre o Evangelho, né? Desde pequeno, desde que a Giovana nasceu, começou a entender, assim, né? A nossa conversa aqui, a nossa meta é assim: ninguém pode nem assistir, nem jogar antes de ler as escrituras. Acordou, lê as escrituras, aí pode começar a fazer as coisas do dia a dia, né? E isso foi um padrão muito legal para eles, né? Eles cresceram. Mãe, não posso ainda porque eu ainda não li as escrituras. Toda manhã, já lê as escrituras, né? Então, foi uma constante, né? Na vida deles. E a gente tem se esforçado muito para fazer as reuniões familiares, eles já sabem, a gente tem um rodízio, né? E isso tem abençoado a nossa vida. Só que cada fase é uma fase, né, Rosana? Quando é criança é mais fácil, quando vem a adolescência fica um pouco mais difícil, quando tem muitos filhos é mais difícil ainda, né? E aconteceu uma coisa esses dias, né? Nós mudamos de horários de serviço. Meu marido está saindo 11 horas da noite da escola e meu filho
o Ricardo, né, que era o caçula, tá estudando de manhã. Então a gente ficou sem horário para ler as escrituras em família. E isso me preocupou, né? Porque o que o senhor tem pedido para a gente estudar o Vem Segue Minha Família, né? E aí eu falei, gente, eu senti isso, né? O que vocês acham, né? Eu joguei lá na noite familiar, na conversa da noite familiar. E aí a gente saiu, bom, nos sentimos inspirados a estudar às 5:30 da manhã, para todo mundo poder estudar junto. Alguns protestaram, né? Outros apoiaram, mas para todo mundo é muito difícil. E por 2 dias, meu filho de 14 anos, o Léo, não levantou. Isabela, é? como é que a Isabela está contando também? E aí ele não levantou. E aí eu falei, não queria me estressar, né? Porque é hora de ler as escrituras, não é de ficar brava, né? Ele ir lá chamar, né? Aí deixamos. Mas no 3º dia eu falei, eu não posso deixar ele de lado, né? Eu não posso deixar ele, deixar que ele não receba essas bênçãos. Aí eu sentei, como a gente viu na outra aula, né? Tentei falar com amor. Eu falei, olha, Léo, se você não fizer essa parte, alguma coisa, você vai perder alguma coisa. E para ele entender, eu falei assim, então você não vai poder jogar. No dia que você não lê as escrituras com a gente, você não vai poder jogar, né? E essa foi a moeda que eu usei de barganha. E ele gosta muito de ir na casa da minha mãe. Eu falei, também não vai dormir na casa da avó. Um dia na semana ele gosta de dormir lá, né? Aí ele, no outro dia, foi o primeiro a levantar. Foi o primeiro a levantar e participar, né? Continua sendo difícil para a gente acordar. Só que assim, se a gente deixar nossos filhos fazerem o que eles quiserem, a gente vai estar desprotegendo eles, né? Tirando esse poder espiritual que tem, né? E essa semana eu estava conversando, mãe, será que se eu não fosse, seu filho ia continuar firme na igreja? Né? Eles ponderam isso, né? Eu falei, e a gente conversou, perguntei o que eles achavam, falei o que eu achava, né? E é muito importante a gente conversar, entender o que eles pensam, criar hábitos constantes, saber que é importante eles fazerem a parte deles para receberem as bênçãos do Senhor, né? E é muito legal ver eles crescendo, né? Mesmo sem saber. Ontem ele deu, a Giovana aqui, né? Giovana Mello, pediu para ele dar aula do seminário, né, Gê? E ele deu, eu fiquei super orgulhosa. Mesmo com as dificuldades de ler, né, de acordar e tudo mais, eu vejo o crescimento, né? Vale a pena a gente estabelecer alguns hábitos, né, simples e fazer eles cumprirem, né? Tem abençoado a nossa vida. Verdade. Obrigada, Fabiana, por compartilhar. Interessante que, assim, é o que a gente falou no começo da aula, aquela escritura e doutrina e convênios que a gente estudou. Não podemos ser ociosos. É mais fácil a gente não educar bem os filhos, não ensinar o filho no evangelho do que ensinar. Então, se a gente deixasse os nossos filhos fazer o que eles quisessem, seria até mais fácil, né? Para nós, não para eles. Então, isso é uma demonstração de amor, quando os pais ensinam os filhos em retidão, nas coisas do Senhor, como elas devem ser, né? Porque é uma forma de trabalho, é o nosso trabalho. Acho que o trabalho mais importante aqui da Terra é realmente ter a nossa família e trabalhar para que eles estejam no Evangelho, né? E essa forma do Senhor, ela é perfeita, ela nos ajuda a termos uma organização, um ritmo, né? E domingo ir à igreja de manhã, segunda-feira à noite familiar, sabe? Essas atividades aí salutares que são tão importantes, ajuda a gente a ter esse ritmo, pegar um hábito, né? Pegar uma rotina diária com a nossa família. E os nossos filhos, como dizem Provérbios, acredito que foi em Provérbios, eu não sei se está escritura, gente, eu tenho as escrituras, eu acho que gravadas no meu coração, muitas palavras, mas eu não consigo falar quem falou, o quê. Porque para mim eu acho que o importante é que é a palavra de Deus, né? Para mim, né? Mas aí eu acho legal que consegue gravar, acho que fico admirada, mas eu não consigo. Mas em Provérbios fala, eu acho que Provérbios, que eduque o filho no caminho que ele deve andar e ele nunca se esquecerá dele.
Então, eu, sabe, aprendi desde pequena sobre as escrituras. Então, quando eu cresci e eu vi a bagunça que estava, né? A minha família não é bagunça, mas minha mãe numa religião, meu pai em outra, ninguém em nenhuma religião. Mas eu, como eles me ensinaram da forma deles, eu busquei encontrar uma igreja. E quando eu encontrei a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, depois de buscar muitas outras, eu senti o Espírito me confirmando sobre a verdade, sobre a Igreja de Jesus Cristo que está restaurada nesse mundo e que tem os profetas, e tem o nosso profeta Nelson, verdadeiro profeta de todo o mundo, né? Então é isso, é muito importante mesmo. Obrigada, gente. Até agora vocês estão perfeitos aí nos comentários. Bom, tem também a citação aí da irmã Tanner. Acho que eu pedi para o Yuri ler e comentar, não foi, Yuri? Foi. É o mesmo Por que está na favor. tela, né? É? Você mandou no WhatsApp, mas beleza, eu vou ler aqui na tela. Peraí, deixa eu melhorar aqui a minha visualização. Irmã Tanner, já lhe contei e finalmente já lhe contei que o amor é a virtude fundamental na edificação de um lar bem estruturado. Nosso Pai Celestial exemplifica o padrão que devemos seguir. Ele ama-nos, ensina-nos, tem paciência conosco e confia-nos o arbítrio. O presidente Hinckley disse: o amor faz a diferença. Amor generosamente dado na infância e nos anos difíceis da juventude, e encorajamento que se apressa em elogiar e é vagaroso em criticar. Às vezes, a disciplina, que significa ensinar, é confundida com a crítica. As crianças, assim como pessoas de todas as idades, melhoram seu comportamento muito mais pelo amor e incentivo do que pela identificação de suas falhas. Eu tenho estudado alguns livros recentemente, como parte de uma meta, e eu tenho aprendido algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem um estudo científico que comprova, né, que até mesmo objetos, assim, elementos da natureza, respondem positivamente quando a gente fala boas palavras. Então, eu achei meio estranho no começo, quando eu li isso, né? Mas os resultados científicos comprovam, né? De que até mesmo os elementos da natureza reagem melhor quando a gente pronuncia palavras boas para eles. Isso aí é comprovado com plantas, é comprovado com uma série de outras coisas, inclusive com blocos de gelo. Eu achei um pouco estranho isso, mas é uma comprovação, né? Um estudo que foi feito. E os blocos de gelo, por exemplo, foram colocados, né, num estudo, e para aqueles blocos de gelo que foram pronunciadas palavras positivas, eles demoraram mais para derreter, por incrível que pareça. Então, assim, a gente sabe que... Mas, assim, a gente não precisa muito desses experimentos científicos para comprovar que isso é verdade, sabe? De que as boas palavras e a demonstração de amor funcionam. Porque basta a gente lembrar da nossa própria vida, de quando a gente se sentiu mais motivado a fazer alguma coisa, tal. Certamente é quando nós estávamos cercados de amor, né? Quando nós estávamos sendo cuidados, do que quando nós estávamos sendo atacados ou criticados. Então, eu sei, assim, por mim mesmo que isso é verdade. Eu acho que é uma forma muito mais inteligente de se trabalhar, porque é a forma que Deus trabalha, é a forma que Ele faz com seus filhos.
Cristo fez isso quando esteve aqui na Terra também. Ele fez isso com pessoas que estavam em diferentes situações na vida, tanto pessoas que tinham pecados graves nas costas, como pessoas que talvez não tinham pecados graves, mas precisavam ajustar um pouco ali a sua conduta, ser um pouco menos hipócrita talvez, um pouco mais focado no que realmente importa, no caso dos fariseus ali. Então, ele ensinou todos com amor. Às vezes ele usava algumas palavras assim um pouco mais fortes, como por exemplo os fariseus ele chamou de hipócritas, né? Porém, a gente sabe a motivação dele, né? E eu tenho certeza que para essas pessoas que estavam com ele, as que se ofenderam com ele, se ofenderam porque assim o desejaram, porque escolheram se ofender. Porque se elas tivessem escolhido não se ofender, elas teriam aprendido algo bom e teriam sido mais semelhantes a Cristo. Mas eu tenho certeza da motivação dele, a gente sabe o que motiva Cristo, a gente sabe qual que é o grande propósito dele. Então, quando ele chama alguém de hipócrita, ou quando ele adverte a gente, ou adverte qualquer outra pessoa no contexto das escrituras, às vezes ele usa palavras duras e tal, mas a gente sabe o que o motiva, né? E também tem a questão cultural e tal, as pessoas daquela época todas se comunicavam assim de maneira mais áspera às vezes, né? Mas no geral o que eu tenho aprendido é isso, de que realmente, como o presidente Hinckley disse, o amor ele faz a diferença e é muito mais provável que a gente alcance o resultado esperado quando a gente segue por esse caminho. Por experimento científico ou não, a gente sabe, as provas estão diante de nós. Quem gosta de planta também já sabe disso. Até as plantinhas ficam mais felizes quando você conversa com elas e demonstra alegria para elas. Isso acontece com os animais também, né? Os cachorros, principalmente com cachorros, né? Que é um animal bem comum ainda a gente tem em casa. Mas com qualquer outro animal que você tenha, você se comunica com ele, você fala com ele de maneira feliz, ele reage também positivamente. Muito mais do que o inverso. E é isso. Perfeito, Yuri, obrigada por compartilhar. Eu realmente meditei bastante nessa aula, porque amor e retidão é uma coisa que todo mundo, se a gente falar, você quer amor? Todo mundo vai falar, quero. E retidão? Nem todos. Porque as pessoas às vezes escolhem, né, não ser pessoas retas, vai. Então, a retidão às vezes pesa para eles, né? Mas, igual o Yuri estava falando, até Cristo, quando chamou os fariseus de hipócritas, porque acredito que foi com amor, não foi gritando, não foi, né? Mas ele falou a verdade como o Senhor nos ensina. Ali teve uma parte da aula que a gente viu que a gente deve repreender às vezes com firmeza, né? Então Cristo ele repreendeu com firmeza os fariseus, né? Ele precisava que realmente as pessoas até soubessem que eles são hipócritas, porque às vezes eles estavam seguindo lobos em vez de seguirem a Deus, né? Então eles precisavam que ele precisava que as pessoas vissem que eles eram lobos, né? Mas ele depois, como diz a Escritura, que ele depois demonstrou um amor maior por ter repreendido os fariseus. Ele estava lá na cruz, antes, né, no Getsemane, e depois lá na cruz, pagando pelos pecados de toda a humanidade, né? Então, ele repreendeu, e aqueles que se arrependem, né, se arrependeram, teve os seus pecados perdoados, porque o nosso Senhor pagou por eles. E é esse mesmo nosso Senhor que manda o Espírito Santo aqui para viver com a gente nesse mundo. Viver em nós, inclusive, somos o templo do Espírito Santo. E nos inspirando a sentir o desejo de ser retos. Nós que estamos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós temos a influência e o poder do Espírito Santo. De nos ensinar a amar
e ensinar nossos filhos a ser retos e nós ensiná-los em retidão. É mais trabalhoso, mas, como a Fabiana falou, né? Ela podia ter deixado o filhinho dela dormir lá, mas ela pôde usar as palavras de sabedoria de uma mãe, e os pais também são muito sábios quando conversam com seus filhos, e persuadi-los a fazer o bem. Então, a gente tem que usar as armas que tem, né? Ela pôde usar o amor dele pela avó. Então, eu vejo que o meu filho e minha nora também aproveitam alguma parte disso, do amor do meu neto por mim, para explicar alguma coisa para ele, para fazer ele entender que agora está na hora de ir embora, mas depois você vai poder ver sua avó de novo. Ou então, olha, filho, se você continuar fazendo muita bagunça aqui na casa da avó, a gente vai ter que ir embora. Você tem que obedecer a vovó, senão a vovó não pode ficar com você. E assim vai. E tudo não são palavras de amor, mas muitas vezes precisamos, sim, repreender com amor e depois demonstrar um amor ainda maior. E como o profeta falou, nosso profeta, que eu amo de paixão, ele falou que nós repreendemos com firmeza, mas depois precisamos demonstrar um amor maior, mas o que o profeta falou especificamente foi que nós devemos elogiar, né, em público, vamos dizer assim. Ele falou a parte assim, que estava ali na citação dele. Deixa eu voltar lá. Que a gente deve repreender uma criança, um jovem, não é para repreender em público, tá? Ao aplicar a correção necessária, faça-o de modo calmo, discreto, amoroso e não em público. Bom? E depois mostrando o amor ainda maior, para que ele não guarde ressentimento. Gente, uma das qualidades, ou sei lá, não é qualidade, estou brincando, mas o jovem, eu sei porque eu já fui jovem, faz pouco tempo, uns dias atrás aí eu era jovem. Uns 50 anos atrás aí, tô brincando. Mas eu me lembro que quando eu era repreendida com ira, eu fazia pirraça. Porque se alguém falasse gritando comigo, sabe, demonstrando falta de paciência, aí minha mãe mesmo fala até hoje, nossa, mas você era boazinha, mas você era teimosa, hein? Teimosa. Eu levei umas boas chineladas da minha mãe, umas boas cintadas do meu pai por causa da minha teimosia. Então, era assim mesmo. Se eles falassem com jeitinho comigo, nossa, eu fazia tudo, virava a terra dos avessos para realizar o que eles pediam. Mas se eles gritassem, perdessem a paciência comigo, eu fazia pirraça. Confesso, me arrependo, acho que o Senhor já me perdoou. Mas é mais ou menos assim que eu vejo muitos jovens, né, agirem. Os pais repreendendo, falando mal deles na frente dos outros. E aí, tá nutrindo, né? Meu filho teimoso, vamos dizer assim, é teimoso. Aí, se ele falar para todo mundo, a Rosana é teimosa, teimosa. Minha mãe não falava, eu acho que não, não estou sabendo disso. Falava para mim, porque ela precisava que eu entendesse que eu era teimosa mesmo, né? Então, mas se ela saísse falando para todo mundo, aí que eu não ia mudar mesmo, né? Ela falar, todo mundo já sabe que eu sou teimosa, para que eu vou mudar? Então, é mais ou menos assim, né? Alguém tem um comentário, alguma coisa para falar? Estamos encerrando a aula. Pode falar. Rosana, você falou sobre seus pais, né? Ser teimosos e tudo mais, né? Às vezes nós, como pais, né? Desculpa que eu tô dirigindo, se tiver o barulho aí no fundo, vocês estão quietinhos no lugar, tá? Só para eu não tá no viva voz. Eu ia falar assim, cada filho é de um jeito, né? É um barato. E às vezes a gente se sente perdido mesmo, né? Na hora de criar eles. Tem alguns que são mais fáceis da gente ter paciência, outros, às vezes, a gente perde mais a paciência, né? Eu orei e jejuei muito, 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 muito para poder ajudar meus filhos, né? E
E é um barato. E cada um, o Senhor me inspira a fazer de um jeito, porque cada um responde de um jeito, né? Você falou que se falar mansinho com você, você mudava tudo. Alguns precisam que falem um pouco mais firmes, né? É um barato. Eu tenho... Essa aula só me fez sentir mais isso, né? De buscar a ajuda do Senhor, para a gente fazer da melhor maneira possível, né? Fazer o que ele faria, né? O Yuri falou do gelo, eu fiquei pensando, falei, até o gelo, né? Imagina as pessoas que a gente está tocando, nossos filhos, né? A gente tem que buscar mesmo a paciência, o amor, que não é fácil. Tem momentos que às vezes a gente fica nervoso, né? E aí a gente vai dar lugar a esse nervosismo, a gente vai parar, pensar, respirar fundo, né? A gente precisa. Eu sei que o Senhor tem me mostrado. Eu não acredito em acasos, né? Eu estou nessa aula por um motivo, né? Tenho orado e o Senhor tem me mostrado. O curso da faculdade tem me mostrado, o seu curso tem me mostrado, as coisas que eu tenho vivido tem me mostrado. Como me ajudar a ser uma boa mãe, já que é isso que tem estado no meu coração. E eu tenho certeza que se a gente pergunta, o Senhor responde o que a gente pode fazer de melhor. Perfeito, exatamente, Fabiana. Essa ponderação também que eu tenho no meu coração. Alguém mais quer comentar antes que a gente acabe a aula? 2 segundos para pensar. Não? Então, tranquilo. Já são 10h01, vamos encerrando a aula. Então, eu quero prestar um testemunho de que realmente as famílias podem ser eternas. E que nós, pais, os pais atuais e os futuros pais e mães, né, têm uma grande responsabilidade pela frente. Mas é também uma grande alegria poder falar, olha, eu consegui conversar com meu filho, consegui convencer ele a fazer o bem, a deixar de ser ocioso, a participar de uma reunião. Cada passo, pequeno passo, é uma grande realização, porque crianças e jovens, né, às vezes não entendem a importância do evangelho. Às vezes, né, alguns já nascem, parece que preparados, né? Eu tenho um filho aí, ele está na nossa aula. Eu sei que ele veio, o espírito selecionado por misericórdia de Deus. Deus falou, eu vou ajudar aquela mulher ali, que ela era muito insensata. E mandou um espírito selecionado para mim. Eu sou muito grata. Então, muitos jovens, às vezes, precisam da ajuda realmente de amor dos pais, porque às vezes amar alguém que faz tudo certo é fácil. Mas às vezes amar alguém mais rebelde é mais difícil. Não é que a gente não ame como pai e mãe, a gente ama um rebelde, a gente ama o mais calmo, mas é mais difícil de educar, é mais trabalhoso, como a gente disse na aula, é mais trabalhoso às vezes, né? Conduzir um filho mais rebelde no caminho, mas a gente ama. E é isso que eu quero deixar para vocês, prestando meu testemunho de que o amor é a essência de nós e a essência de Jesus Cristo, é o exemplo que ele nos deixou. Ele nos repreendeu, ele nos ensinou, mas depois ele pagou por nossos pecados. E ele também nos amou durante a vida dele e nos ama até hoje. Essa aula que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então, muito obrigada a todos, né, pela participação da aula. Graças à participação, a aula foi bem melhor, né? Muito obrigada, professora, também pela aula, nós aprendemos bastante. E, deixa eu ver aqui. A última oração pode ser feita pela Elisa? Posso sim. Licença, nosso querido bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos por esse dia que estamos aqui. Abençoe para que nós possamos ter um ótimo dia e que tudo que nós aprendemos na aula possa edificar nossas vidas e edificá-las. E em nome de Jesus Cristo, Amém.
Obrigada, gente. Próxima aula é de reposição, tá bom? Então, vai ser aí, no WhatsApp eu mando aí o tema para vocês. Boa semana, bom domingo, bom dia do Senhor. Tchau, tchau, até mais. Tchau, obrigado pela aula.